Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, depois de 2 semanas sem poder estar congregando com os irmãos, sentindo falta dessa comunhão, estamos aqui. Nós tivemos problemas de saúde com o meu pai e ficou final de semana retrasado, 4 dias hospitalizado. Depois, logo em seguida, minha mãe, quando eu saí do hospital, eu tive que correr com ela, mas Deus nos deu vitória e por isso estamos felizes hoje. Gostaria de convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias em Êxodos, capítulo 32. Glórias a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todos os irmãos encontraram? Êxodos, capítulo 32. E a palavra do Senhor nos diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Araão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Glórias a Deus. Quantos podem dizer graças a Deus esta noite? Glórias a Deus. Os irmãos podem dizer também. Neste momento, a palavra do Senhor fala a respeito de uma situação muito difícil para Moisés. Moisés tinha incumbência de levar o povo até a terra prometida, e Deus chama Moisés para o monte para que naquele momento ele receba as tábuas dos 10 mandamentos. Enquanto ele sobe para a presença de Deus, ficando 40 dias e 40 noites naquele local, em jejum, na presença do Senhor, Deus fala com ele, Deus o instrui, e Deus entrega a ele as tábuas dos 10 mandamentos. Mas nesse período em que Moisés ali estava, nós vemos que o povo entendeu que 40 dias era muito tempo, que Moisés teria sido morto ou havia morrido no monte. Então cercaram Araão, seu irmão, que era o sacerdote, e disseram: faze-nos alguma coisa para que possamos adorar. E nós vemos que o povo com mentalidade de escravo sempre está procurando alguém para adorar. Quando esse povo saiu do Egito, eles tinham passado durante quase 400 e poucos anos ali na presença de Faraó como escravos, parte dela como escravos, sofrendo na mão de Faraó, e parte como bem-vindos, mas eles tinham uma mentalidade de escravo. Eu, infelizmente, gostaria de dizer aos irmãos que muitos crentes ainda continuam com a mesma mentalidade lá de trás. Mas eu quero dizer a você esta noite que você é livre. Eu quero dizer a você esta noite que Jesus quebrou as cadeias do pecado, que Jesus quebrou as cadeias do passado. Mas existem alguns ainda no nosso meio que estão presos a coisas do passado, a situações que não foram resolvidas. E o povo começou a se queixar a Araão, e Araão foi lá e preparou um bezerro, que era o mesmo tipo de adoração que existia lá no Egito. Então ele fez um bezerro, uma vaca, e ali apresentou diante do povo, e o povo passou a adorar. Quando Moisés voltou, porque Deus o havia instruído, ele disse que aquele povo era um povo obstinado, e que apesar da lei estar à disposição deles, eles não estavam aptos a seguir à frente, porque o povo era obstinado. Mas Deus começa a trabalhar com ele. Quando nós avançamos um pouco mais à frente, nós vamos encontrar em Deuteronômio 23, a palavra do Senhor acrescentando algumas determinações ao povo. E ele diz ao povo: olha, não haverá entre vós, ou no meio da congregação de Israel, homens que por acaso tenham os seus órgãos genitais trilhados, ou seja, que eles se tornassem eunucos no meio do povo de Israel, ou que fossem eunucos. E ele diz, e mais ainda, não haverá rameiras, ou seja, não haverão prostitutas no meio do povo de Israel, ou prostituta no meio de Israel. E diz o seguinte: nenhum moabita
estará na congregação de Israel, porque quando Israel precisou de pão e água, eles não deram e ainda perseguiram o povo e mataram aqueles mais fracos. E quando nós vemos essa situação, Deus deu uma determinação forte no Velho Testamento. E quando nós avançamos para frente, nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 1, ao observarmos a genealogia de Jesus, nós começamos lá por trás com Abraão, vindo para frente, e chega até um homem chamado Salmão. Salmão se casou com uma mulher chamada Raabe. Raabe era aquela prostituta que, quando o povo foi invadir a região da Nova de Canaã, ali estava uma grande cidade, e aquela mulher foi lá e protegeu os espias, e deu guarida, e pediu proteção, e ela passou a integrar o povo de Israel, e Salmão se casou com ela, e ela deu à luz a um homem chamado Boaz. Boaz se casou com a mulher Ruth, que era moabita, e eles passaram a congregar na casa do Senhor. E aí avançou para frente diversas gerações, até que se chegasse a um homem chamado José e a uma mulher chamada Maria. Maria, que era a mãe de Jesus, e José, que era o padrasto, era o pai adotivo de Jesus. Então nós vemos que quando a graça de Deus entra no meio do povo, a lei que era dura passou a ter diferenciações. E aquela mulher que não poderia fazer parte da congregação de Israel passou a ter um nome na genealogia de Jesus. Raabe, a prostituta, passa a ser da descendência de Jesus. E Ruth, que era uma mulher moabita, passou a fazer parte da descendência, porque quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Quando Deus quer fazer as coisas, Ele muda. Quando Deus quer transformar, Ele faz uma mudança. E quando nós vamos lá em Atos, capítulo 8, nós vamos encontrar Felipe descendo pelo caminho, e encontra um certo homem, que ele era eunuco de Candaça, era um grande homem da realeza de Candaça, e naquele momento ele pergunta ao homem: você entende o que está lendo? E aquele homem diz: olha, como é que eu posso entender se não tem ninguém que me ensine? Felipe subiu na carruagem, explicou a ele, ele se converteu, foi batizado, Felipe foi tomado pelo Espírito Santo e foi embora. E aquele homem eunuco, que ia para Jerusalém uma vez por ano ofertar, agradecer a Deus, que não podia entrar no templo, ele ficava do lado de fora, adorando a Deus, entregando as suas ofertas, não podia pisar no templo, mas ele ia todo ano buscar a presença de Deus naquele tempo atrás, e recebeu a graça de Deus. E nós vamos para Isaías e vamos encontrar Deus falando uma promessa para aquele eunuco. Fala assim: o que mesmo eunuco, que não pode adentrar no templo, que seguir os meus mandamentos, que se aproximar de mim, eu farei dele mais excelente, o nome dele mais excelente do que o nome do meu povo. E aquele homem foi o exemplo típico desta coisa. E nós podemos entender que quando Deus quer operar, Ele faz maravilhas. Ele opera no nosso coração, Ele traz pessoas diferentes. Nós vamos encontrar um Moisés que era um assassino. Moisés foi homicida e fugitivo. Nós vamos encontrar Davi, que era um homicida, que era um adúltero e que matou muita gente fora da vontade de Deus, mas Deus resgatou. E muitas vezes nós aqui dentro da igreja não temos o perdão que Deus fala a todos nós. Encontramos alguém que caiu por um motivo, que se debruçou sobre uma situação diferente, e o nosso coração põe para fora, derruba. Esse não é digno de estar no nosso meio. Olha um pouquinho para trás, como você estava, de onde você veio. A Bíblia ensina dizendo o seguinte: o obreiro, ele não pode lançar a mão no orado e olhar para trás. Quando ele fala isso, é para você olhar para trás e ficar satisfeito com o que você fez lá atrás. Mas olhar para trás e ver que você errou e que você é igual a qualquer um de nós aqui, isso é extremamente importante. Então, por isso que nós vamos encontrar a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo falando o seguinte: olha, sem o amor
nada vai funcionar. Pode ter profecia, pode ter cura, pode ter maravilha, pode ter dom de línguas, pode ter uma porção de coisas, mas se você não tiver o amor para você dispensar ao seu irmão que está do seu lado, aquele que está chegando como você estava lá atrás, você não tem nada. Você não faz parte do povo de Deus, remido pelo sangue de Jesus e cheio da graça e cheio do Espírito. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser mais crentes. Nós precisamos ser mais crentes, precisamos ser mais fiéis, e que o nosso coração se encha daquilo que é mais importante, o amor, e o Espírito Santo nos guie nessa direção. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Agradeço.